Muito boa tarde a todos e a todas. O Instituto Português do Desporto e Juventude realiza hoje este webinar para apresentar a 10ª edição da Semana Europeia do Desporto, que se realiza de 23 a 30 de setembro. Para além das linhas gerais de implementação da semana, em particular para os municípios e clubes, vão ser apresentadas as conclusões do Grupo de Trabalho Europeu sobre os Green Sports, que contemplam recomendações para um desporto ambientalmente sustentável. Será ainda realizada uma intervenção pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto sobre os desafios para o desenvolvimento do desporto ao nível local. Questões que possam surgir no decorrer da sessão podem ser colocadas no separador de perguntas e respostas. E para nos dar as boas-vindas, convido o Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, Vítor Pataco, a usar da palavra. Obrigado, Filipa. Muito boa tarde a todos, não é aos presentes, mas é àqueles que nos seguem à distância, e de forma muito breve queria dar nota da importância que este webinar tem para o Instituto, porque ele é instrumental no sentido de criar aqui e dar aqui um pontapé de saída àquilo que é a Semana Europeia do Desporto, e especialmente junto não apenas das pessoas em geral, mas junto dos municípios e junto dos clubes, que têm tido um papel absolutamente central na divulgação da mensagem da Semana Europeia, que, como sabem, do desporto, como sabem, é uma iniciativa da Comissão Europeia, iniciativa essa que, em Portugal, tem como responsável pela coordenação e organização, precisamente, o Instituto Português do Desporto e Juventude. A inatividade, como sabemos, é um dos problemas mais sérios que nós temos, não apenas no plano doméstico, em Portugal, mas em toda, eu diria, em toda a Europa e também a nível mundial, que é também uma preocupação da própria Organização Mundial de Saúde, e, portanto, a Semana Europeia tem funcionado, já vamos na 10ª edição, mas tem funcionado de forma instrumental como um contributo para sensibilizar as pessoas para a importância do exercício e da atividade física. E, portanto, dizer que o impacto económico, como todos bem sabemos, existem já muitas evidências científicas, que é tremendamente negativo para as populações e para os países. Só no caso, só o facto de na Europa haver um em cada 5 europeus que, ou por outra, 3 em cada 5 europeus que não fazem exercício, significa que isso tem um impacto económico de mais de 80 mil milhões de euros, que é mais ou menos equivalente àquilo que foi o valor do resgate financeiro da Troika para Portugal, portanto, para pormos as coisas em perspectiva. E, portanto, se 1 em cada 3 adultos tem essa inatividade, esse tem, de facto, um custo muito forte para nós. O mote, nós vamos falar do novo biênio, 24-25, e o mote que está em causa no primeiro ano é precisamente os valores olímpicos, face à proximidade e face ao facto de ser o ano olímpico. Depois teremos no ano de 2025 um segundo mote relacionado com a sustentabilidade, e que vamos ter aqui um módulo, uma aproximação, uma apresentação relacionada com a sustentabilidade e com os Green Sports, que é a doutora Cristina Teixeira, que faz parte do grupo de peritos a nível europeu e que vai dar nota aqui um bocadinho desse trabalho, a quem eu desde já agradeço à Cristina Teixeira, agradeço à doutora Isila Dias, que é presidente da APOGES, agradeço à doutora Carla Ribeiro, que é a chefe de divisão do Desporto para Todos, e por isso desejo a todos um bom seminário e que ele seja útil para darmos este pontapé de saída na Semana Europeia do Desporto, que, como eu disse, é instrumental para nós irmos sensibilizando as pessoas, não apenas nesta semana de 20 a 30 de setembro, mas também ao longo do ano. Nós temos vários programas que ajudam a incentivar. Estamos a finalizar a entrega de cerca de 21 mil bicicletas junto das escolas através do nosso programa SUAVA e, portanto, a nossa nota e a nossa chamada de atenção hoje para a Semana Europeia do Desporto é para nós bastante útil e, por isso, aproveitem. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom webinar. Até já. Muito obrigada. Convido agora a usar da palavra
a Presidente da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, Isilda Dias, para apresentar municípios e clubes, a base e o futuro do desporto, desafios para gestores esportivos. Muito boa tarde. Antes de mais, queria congratular-me mais uma vez com esta iniciativa. A Apogés tem participado nos últimos anos nestes momentos, sendo uma instituição que procura valorizar o gestor do desporto, a gestão desportiva e o desporto em geral. Estamos positivamente agradados por mais uma vez estarmos aqui presentes. Eu vou passar um pequeno PowerPoint com alguns apontamentos que me parecem importantes neste momento da grande preocupação que temos tido e que vamos continuar a ter, não só da valorização do gestor de desporto, mas acima de tudo a consequência que ele tem na vida ativa e desportiva das populações. Eu vou passar, vamos ver se eu consigo. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente, não me esqueci, normalmente os últimos são os primeiros. Cumprimentar a doutora Carla e todas as pessoas que na vossa pessoa fazem parte do IPDJ e que tornaram este momento possível. Ora bem, eu vou só tentar aqui então passar para a minha janela. Penso que já estão a ver, certo? Estamos Certo. Muito obrigada. Portanto, no fundo, o que eu queria transmitir aqui era, no fundo, pensar e informar que o gestor de desporto poderá ser uma carreira profissional com vários perfis profissionais. E esses perfis profissionais são de pessoas que estão no ativo, junto das populações e que, de uma forma ou de outra, têm algumas funções fundamentais. As questões do planear, do organizar, liderar e avaliar e que, de uma forma estratégica, poderão e apoiam, com certeza, que é o caso dos nossos colegas que estão nas câmaras, apoiam nesta dinâmica de aumentar a prática da atividade desportiva que o nosso país tanto necessita. E, portanto, é neste contexto que eu venho, de certa forma, aqui apresentar a nossa perspectiva relativamente ao... desculpem, está a modo de apresentação, esperem, alguém me disse... Está em modo de apresentação, não está? Desculpem. Está sim, professora. Isso- Se puder... Pronto, Cá ok, embaixo, muito bom. embaixo, do lado direito. Vem para baixo, do lado direito, anda para, é aí mais um bocadinho, mais para Peço baixo. desculpa. Aqui no... Tens que pôr a tela. Mas Aqui eu mais cliquei para já. baixo. Desculpem lá. Estou a partilhar, não estou? Está Estás sim. a partilhar, mas tens que vir cá abaixo e pôr em modo de apresentação. Mas já fiz isso, Carla. Está em modo de apresentação. Professora, se puder deixar de partilhar, se faz favor. E antes de partilhar, colocar em modo de apresentação, nós agradecemos. Então vou tentar. Faz parte dos webinars, assim, uma... Por isso é que nós gostamos mais todos de falar às vezes ao vivo, mas pronto. Vamos ver se consigo agora. Desculpem lá. Eu peço desculpa aos participantes. Não está. Agora temos que esperar, porque isto vai pelos fios da net, não é? Há de chegar. Não está. Não está. Peço desculpa. Se puder iniciar a partilha já em modo de apresentação. Eu não estou a conseguir partilhar isto. Como é que é possível? Então ainda hoje... Assim está? Já Já estamos a ver. Impecável. Pronto. Ok, pronto. O que eu estava a transmitir, não é que nós consideramos que gestor de desporto estão em todo lado, no âmbito, em todos os que dinamizam a atividade, que desenvolvem a atividade, ou um conjunto de atividades para que o cidadão, para que o atleta, para que o jovem possa praticar atividade desportiva, e nesse sentido consideramos que os papéis, ou o papel fundamental dos gestores que estão nas autarquias, os técnicos, no fundo, em termos de carreira
dos jovens e colegas que estão nas autarquias de técnico superior do desporto, ou melhor, técnico superior do desporto somos nós que acrescentamos, e que têm um papel fundamental e que eu penso que o sistema desportivo tem que associar, que é o que as autarquias fazem. Sem dúvida alguma, os municípios são os que estão mais próximos dos cidadãos e que, portanto, têm que ter aqui um papel e um incentivo e um trabalho colaborativo, no fundo um trabalho de governança, não é? No sentido em que estão envolvidos o privado, o público e a sociedade civil, e com isto, a função que estes técnicos e políticos das autarquias têm, no fundo, é criar estes 3 parâmetros. Uma cidade saudável, uma cidade em que podemos descansar, brincar, viver, de certa forma temos alguma fruição, uma cidade amável, no sentido e como vamos daqui a bocado a falar nos Green Sports, no fundo, amigo da diversidade verde, a qualidade de conforto, as inovações materiais e construtivas, e também uma cidade mais justa, uma cidade que leva a uma reatividade do cotidiano de proximidade e uma interação quer social, quer da atividade comercial. Isto leva-nos a pensar também que cada vez mais nós sentimos nos territórios esta questão do espaço ou da escassez do espaço, nomeadamente os territórios mais urbanos. Portanto, a crescente edificação leva a que o espaço público comece a ser limitado. E, portanto, as instalações ou os espaços que existem, que possam existir, têm que ser espaços multifuncionais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que no norte da Europa, as piscinas, por exemplo, e dado o facto de terem temperaturas muito diversas, muitas as piscinas no período de menos frio são piscinas para as pessoas se divertirem e fruírem, mas no período em que as temperaturas são muito baixas, essas piscinas são transformadas em parques infantis ou, por exemplo, em pistas de gelo. Portanto, esta multifuncionalidade, isto é um exemplo, é óbvio que uma infraestrutura ou um complexo desportivo tem uma série de atividades que não podem ser só as atividades ditas tradicionais, porque nós hoje em dia temos assistido ao voltar de alguns ex-atletas, e por isso nos últimos tempos temos, nomeadamente no feminino, as equipas de Masters que têm aparecido. Então aqui no Norte tem aparecido imensa gente, imensas que estão lá pela prática, pelo convívio, pela boa disposição, e portanto as instalações também têm que estar adaptadas a essa toda multifuncionalidade. Por outro lado, também entender que cada vez mais nós estamos a assistir a uma individualização da prática e por isso a oferta, mais uma vez, tem que ser multifuncional, tem que haver um reajustamento entre a questão do trabalho e lazer, portanto os novos estilos de vida levam a que estas 2 componentes estejam muito associadas e uma das características também é a questão de poder fazer prática consoante a disponibilidade do cidadão. Portanto, normalmente as instalações desportivas têm um horário, mas é provável, e a minha sugestão é que os desafios no futuro sejam exatamente criar formas em que o cidadão não tem um horário fixo e pode a qualquer momento poder entrar no espaço e fazer a sua atividade física, quer ao ar livre, quer outdoor. E, portanto, cada um procura um lugar próprio. E depois temos, sem dúvida alguma, procura de grandes espaços, e nomeadamente ao ar livre, na sequência, ainda agora, nesta fase pós-Covid muito maior, nessa sequência dos problemas que existiram de podermos fazer a prática não em espaços fechados, mas em espaços mais abertos. Por outro lado, a outra questão que nos parece fundamental é a questão do design, portanto as infraestruturas têm que ser cada vez mais, se queremos que as pessoas tenham uma alta participação, cada vez mais atrativas, portanto convidem a estarmos lá, o conforto sinestésico, o conforto térmico, todos esses aspectos devem estar presentes e devem provocar no cidadão uma experiência diferente, uma experiência não só na perspectiva do encontro social, mas experiências que o cidadão necessita, portanto experiências personalizadas e de conveniência.
para que possamos ter uma certa fidelidade dessas pessoas a longo prazo e, por isso mesmo, uma participação desportiva aumentada. Também a preocupação das populações com as populações não ativas, no desenvolvimento de atividades, por exemplo, populares, a questão que obriga a legislação sem barreiras arquitetónicas e uma capacidade muito grande forma das entidades, nomeadamente os municípios, comunicarem, que é conseguirem comunicar com a população os diversos programas que têm à disposição, que nem sempre é possível. Quem passou em autarquias sabe que fazem muitos projetos importantes, mas que a informação nem sempre chega aos cidadãos ou a grande parte dos cidadãos, que mais não seja se forem uma área territorial muito grande. Eu trago aqui uma proposta que é, no fundo, para quem de direito, criarmos em Portugal aquilo que já em outros países se fazem, que é a Agenda Urbana Nacional. O que é esta Agenda Urbana Nacional? No fundo é um documento com um planeamento estratégico que não é normativo e que, no fundo, ajuda os municípios a criarem uma forma de intervenção no sentido de atingirmos alguns objetivos. Nesta agenda tem que haver uma grande visão holística, tem que haver uma transversalidade e uma integração das diversas políticas urbanas, nomeadamente a desportiva tem que estar inerente, envolver vários atores. Hoje em dia a governança já não é de cima para baixo, de chefe ou eventualmente de líder, mas é envolvendo todas as pessoas. Só envolvendo as pessoas é que nós podemos responsabilizar pelas decisões tomadas. E cada vez mais as autarquias têm que perceber, com certeza que muitas já fazem, sem dúvida alguma, que só envolvendo os cidadãos, só envolvendo as entidades privadas, algumas entidades públicas, é que nós conseguiremos dar resposta àquilo que os cidadãos querem, necessitam e querem usufruir. E por isso temos que ter uma preocupação com um desenvolvimento que seja equitativo, justo e sustentável. Óbvio, sustentável economicamente, sustentável ambientalmente e socialmente. E aqui os gestores têm um papel fundamental. E, portanto, a minha proposta hoje era realmente conseguirmos uma agenda urbana, e eu estou-me a lembrar da agenda urbana que já tem o nosso país irmão, Espanha, que a colocou cá fora em 2019, em que é uma agenda que tem 30 objetivos com 291 indicadores e que, no fundo, tem um conjunto de ferramentas, inclusive fichas, que ajudam os municípios a construir o seu projeto, a sua estratégia, analisando muito bem a situação atual, para depois criar indicações para o desenvolvimento futuro desses municípios. Portanto, quem puder ver esta agenda é muito interessante, não é só a Espanha que tem, já outros países assumiram esta agenda. Esta agenda é óbvio que não pode e não tem de lado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, esta agenda envolve todos os objetivos e tem uma série de indicadores que permitem sabermos se realmente esses objetivos estão a ser alcançados ou não. Esta agenda, pronto, eu trago aqui o exemplo da Agenda Urbana Nacional Espanhola, que tem como grande objetivo organizar o território e fazer uso racional do solo, conservando e protegendo, isto numa perspectiva de todas as políticas urbanas estarem integradas, evitar a dispersão urbana e revitalizar a cidade existente e prevenir e reduzir os impactos das alterações climáticas e melhorar a resiliência. Se nós conseguirmos em todos os setores da comunidade, que estes objetivos estejam presentes, com certeza vamos atingir aquilo que inicialmente eu falei de uma cidade saudável, uma cidade justa. E é óbvio que, face ao exposto,
poderemos dizer que o uso do desporto pelas comunidades é, sem dúvida alguma, uma ferramenta fundamental e uma ferramenta que nos leva exatamente ao que nós pretendemos, a que as populações sejam populações saudáveis, que física e psicologicamente, a que daqui a uns anos nós tenhamos menos custos diretos e indiretos com as questões da saúde, que haja uma inclusão, que haja justiça, que haja um bem-estar coletivo, que haja uma independência e participação na vida da cidade, que se melhore a socialização e, portanto, haja um conjunto de resultados que nos podem levar a um desenvolvimento bastante mais saudável, equitativo e justo dos nossos territórios. Eu pautava-me por estes pequenos apontamentos e deixava então o resto da sessão para, eventualmente, quem nos está a ouvir, poder fazer questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. E para nos apresentar as conclusões do Grupo de Trabalho Europeu Green Sports, convido Cristina Teixeira, técnica do IPDJ. Boa tarde a todos, creio que me estão a ouvir. Alguém Estamos poder sim, confirmar? Cristina. Ok, boa. Mas Então não aqui estamos a ver. não me estão a ver, pois não. A ver se consigo colocar então aqui a questão da apresentação sem muita dificuldade. Creio que estão a ver a apresentação. Ainda não? Ainda não? Já está, Não Cristina. sei. Já está, Cristina, desculpe. Ok. Pronto. Olá a todos, sou a Cristina Teixeira, sou técnica na Divisão de Desporto Federado do IPDJ e estive integrada então aqui no grupo de peritos da Comissão Europeia de Green Sports. Aqui a Comissão, este grupo de peritos foi criado no âmbito do Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto de 21-24, sendo que um dos grandes objetivos e que uma das grandes missões a nível europeu tem a ver com a questão da sustentabilidade ambiental e a ação climática, e a fim de podermos contribuir para o European Green Deal, cujo objetivo arrojado é a neutralidade de emissões carbónicas até 2050, foi criado então este grupo de peritos, cujo objetivo era elaborar um manual de recomendações e de partilha de boas práticas destinado às organizações desportivas e às entidades públicas com intervenção na área do desporto. Estes são os documentos que foram então elaborados. Um primeiro documento, que é o relatório em si, é um relatório um pouco extenso, são cerca de 120 páginas, onde tem todas as recomendações e ao lado um resumo do relatório, cerca de 10 páginas, que, para uma leitura um bocadinho mais facilitada. Também foi elaborado um fact sheet com recomendações para as diversas entidades e organizações. E eu diria, em termos de sugestão, podem começar por dar uma vista de olhos no fact sheet, que é mais fácil, passar pelo resumo do relatório e depois, para questões mais específicas, consultar então o relatório completo que tem toda a informação. O objetivo então deste relatório é identificar as principais oportunidades e desafios aqui em matéria da sustentabilidade para o setor do desporto, promover sustentabilidade ambiental através, ou melhor, promover a sustentabilidade ambiental no desporto e através do desporto, ou seja, não só no desporto, mas através do poder que o desporto tem. Alinhar também, fornecer orientações simples e de alto nível para ajudar os Estados-membros a alinhar os seus setores do desporto com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Formular recomendações para apoiar os decisores desportivos dos Estados-membros e destacar as iniciativas pertinentes que existem e fornecer exemplos de boas práticas na área do desporto para que possam ser consultadas e aplicadas depois nas organizações. As principais áreas de intervenção que o grupo de trabalho concluiu são as soluções intersectoriais, as áreas de infraestruturas desportivas
eventos desportivos e a área também da capacitação, educação e promoção de práticas desportivas sustentáveis. Nas soluções intersectoriais, a ideia é promover sinergias entre os setores, como foi falado ainda agora pela professora Isilda, que tem a questão de ter equipas multidisciplinares, e na área do desporto e da sustentabilidade ambiental isto é crucial, ou seja, o desporto liga-se com os transportes, com o turismo, com o ambiente, com a tecnologia, e é necessário então criar estas soluções que sejam inovadoras para mitigar o impacto negativo do desporto no ambiente. Identificar os stakeholders, dentro destes setores, os stakeholders dos diversos setores, desde pessoas que estão na tomada de decisão até aos praticantes, passando pelos técnicos, pelos gestores. Potenciar colaborações mais próximas, então, com os diferentes agentes, e aqui tem depois várias recomendações de como fazer. Na área das infraestruturas desportivas, a professora Isilda também falou há pouco, e que é fundamental, a questão do planeamento e legado, fazer referência depois aos cuidados, ao selecionar o local das instalações desportivas, perceber depois a efetiva utilização do espaço, e que seja realmente, e que haja depois um efetivo legado nestas infraestruturas que sejam mais abrangentes possíveis. Também recomendações na área da manutenção, da reabilitação e construção. E aqui esta é sempre a prioridade no âmbito das infraestruturas, é fazer uma boa manutenção, reabilitar e só depois, se estritamente necessário, construir. No âmbito dos eventos desportivos, isto é mais aquela expressão do calcanhar daqueles, tendão daqueles da área do desporto, que é nesta área que o desporto tem mais impacto a nível ambiental, que são através dos eventos desportivos, principalmente aqui na questão do transporte e da mobilidade. Existem recomendações desde grandes eventos desportivos aos eventos a nível mais local, e há também referência à organização de eventos em espaços naturais, a questão do desporto outdoor e a organização de eventos, por exemplo, hoje em dia que está muito em voga a questão do trail running, e que depois utilizam espaços e áreas que são muitas vezes reservadas, protegidas, e então existem recomendações também nesse sentido. A gestão de resíduos, a gestão e redução de resíduos, que muitas vezes associadas aos eventos, pensamos normalmente logo nas garrafas de água, mas também está muito associado à questão do marketing e os brindes que são sempre oferecidos, é a t-shirt, é a garrafinha e é o brinde daqui, que muitas vezes ou muitas vezes é só mesmo no momento e depois acabam por não ter utilidade e as pessoas não utilizam, e isso tem vindo a reduzir, e nota-se nos eventos que têm sido organizados. É preciso perceber a qualidade também do material para que não seja só de utilizar uma só vez. A questão do catering, privilegiar o consumo local e de empresas locais, mas que são tudo questões que são colocadas e recomendações que são colocadas no relatório. Capacitação, educação, promoção de práticas desportivas sustentáveis. Capacitar o movimento desportivo no âmbito das federações, associações e clubes. E na área da educação, formar e educar treinadores. E a questão dos treinadores é a questão do multiplier effect, que os treinadores acabam por influenciar os praticantes, que têm grande influência para estarem sensibilizados para a temática. Nesta área da educação-formação, ligada à capacitação do movimento desportivo, dou-vos o exemplo, neste momento, o Clube Top tem disponível na plataforma referenciais de formação nesta área, nesta temática, por isso também incentivar o movimento, os clubes dos municípios que estão aqui presentes também a consultarem e a fazer esta formação. E aqui a parte principal, que é utilizar o alcance do desporto e os seus atletas como veículo da transição verde. Há pouco falei do grande impacto que o desporto tem no ambiente, que é principalmente a questão dos eventos desportivos e a questão dos transportes, mas o impacto, em termos gerais e em termos globais, o impacto do desporto a nível ambiental não é tão grande que possa fazer essa mudança e esse impacto, mas o desporto tem um grande impacto é na sensibilização e no alcance. Então, utilizar atletas como veículo da transição verde e que sejam eles modelos e exemplos. Há uns meses, se calhar há um ano atrás, lembro-me de uma publicação que o Fernando Pimenta fez nas redes sociais, que estava a treinar e por pouco não pisou uma garrafa de vidro que estava no rio, e isso, o impacto que isso poderia ter na sua carreira, não é? No treino, e o impacto que isso pode ter nos jovens e nas crianças que possam estar ali a praticar e a utilizar aquele espaço,
e é sensibilizar e usar estes grandes nomes a nível local ou a nível nacional para poder promover a questão da sustentabilidade. Em termos de resumo, para concluir, é considerar em todas as ações que sejam realizadas e decisões, considerar o impacto ambiental. Isto tem impacto também a nível financeiro. Se pensarmos, se questionarmos 2 vezes se precisamos de 50 t-shirts e o que é o impacto daquelas t-shirts, e se calhar precisamos só de 20, acaba por poupar, e há um grande impacto aqui por causa da questão da indústria têxtil, que é um dos grandes problemas também na área da sustentabilidade ambiental. E, acima de tudo, é preciso também saber onde estamos. Não é fácil a questão de medir a pegada ambiental. Existem diversas plataformas, existem diversas aplicações que podem ser utilizadas, mas importa saber onde estamos, porque por mais que queiramos reduzir, se não soubermos onde estamos, fica difícil depois fazermos essa medição e perceber se tivemos sucesso ou não na organização do evento. E equipas multidisciplinares na organização de eventos. As autarquias, os municípios têm a área do ambiente e certamente na organização do evento podem pedir a opinião do colega que trabalha na área do ambiente ou engenheiro, que possa dar a sua opinião em como podem tornar o evento mais sustentável. Podem consultar a questão do relatório, o manual, o relatório, o resumo e o fact sheet está disponível aqui neste QR Code. Podem consultar, têm ali toda a informação. E além aqui do relatório, eu aproveitei aqui a oportunidade de estar a falar dos Green Sport e de ter aqui esta janela, que existe também o Manual de Boas Práticas Ambientais no Desporto, que é um livro que foi em colaboração com o Francisco Ferreira da Zero e do Plano Nacional de Ética no Desporto. Não é recente, é de 2015, mas tem muita informação e que pode ajudar na área da organização de eventos e que tem que organizar eventos desportivos. Tem ali algumas recomendações e algumas dicas que podem ajudar. Planeamento a longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Pessoal da gestão, creio que isto é fundamental e deve ser um mote, e a área da sustentabilidade ambiental aqui é fundamental. Pronto, da minha parte é tudo. Alguma dúvida, alguma questão sobre o tema, podem contactar-me, podem enviar um e-mail e muito obrigada. Muito obrigada, Cristina. E por último, para fazer a apresentação da Semana Europeia do Desporto 2024, convido Carla Ribeiro, chefe de divisão de Desporto para Todos do IPDJ. Ora, agora é a minha vez de fazer aqui a partilha. Eu vou fazer isto à antiga, que é para garantir. Estão-me a ver? Estamos e está partilhado. Muito bem. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos e, naturalmente, e primeiro, agradecer a presença de todos neste webinar, que para nós é sempre um motivo de grande honra, e não posso deixar também de agradecer, quer à doutora Isila Dias, quer à doutora Cristina Teixeira, as apresentações que contribuem muito para dar mais valor a este webinar. Eu sou a Carla Ribeiro, da Divisão de Desporto para Todos, e, de facto, venho apresentar algumas informações sobre a Semana Europeia do Desporto, mas também dar informação sobre alguns desenvolvimentos que são relevantes no âmbito da promoção da atividade física. E, andando já aqui para a frente, este slide para mim resume a nossa tarefa, não é? Nós somos estes contentes e felizes que sabemos que se as pessoas forem ativas têm muitos ganhos, já não há discussão, o Sr. Presidente falou nisto, a doutora Isilda falou nisto, e de facto é um conjunto de benefícios mais que demonstrado e um investimento seguro para todas as políticas públicas. Não obstante, sabemos que os nossos índices de prática em Portugal, na Europa, ainda não passam os valores que gostaríamos e que trariam todos estes benefícios para tanta e tanta gente. Porque, de facto, e é isto que representa esta bola que está aqui embaixo, este tema é um tema complexo, com muitas variáveis. E, de facto, como dizia a Isilda há pouco, a diversidade e a individualização é um tema muito relevante para a promoção da atividade física. Sendo o mesmo objetivo, por pessoas ativas, nós de facto temos backgrounds diferentes, contextos diferentes, necessidades diferentes e é um trabalho contínuo da academia, das instituições, dos técnicos, de toda a gente que todos os dias trabalha nesta área, encontrar soluções para conseguir mobilizar pessoas para a atividade física.
Nós optámos por trazer aqui, e esta é a parte, enfim, de alguma atualização, esta agenda belga, da presidência belga da União Europeia, que durou no primeiro semestre, teve na área do desporto alguma discussão e trabalho à volta muito da prática desportiva informal e autónoma. E é sobre isto que eu vou trazer aqui alguma informação. Este documento resultou, esta iniciativa da presidência belga, resultou num documento de conclusões sobre o contributo do desporto auto-organizado no apoio a estilos de vida ativos, e no passado mês de maio, portanto isto é tudo muito recente, numa reunião ao mais alto nível, em que Portugal foi representado pelo Secretário de Estado do Desporto, foi aprovado, portanto, este documento de conclusões e também um outro documento, do qual eu não vou explorar muito hoje, porque daria um outro webinar, um plano de trabalho da União Europeia para o quadro 24-27. Vou passar só neste plano para dizer que, inevitavelmente, sendo estes os seus 3 pilares e os seus focos prioritários em termos de intervenção, naturalmente que, à luz de tudo o que já foi dito, a participação no desporto e na atividade física promotora de saúde continua a ser uma das prioridades. O documento, nós depois partilharemos a apresentação, poderá ser consultado na íntegra, e como digo, não haveria de tempo para explorar aqui. Vamos ter um bocadinho mais nesta conclusão, que fala sobre este desporto auto-organizado, um tema, enfim, que até gerou alguma polémica na sua definição. Também o documento está disponível em português, que depois podem consultar. Aviso que, para não tornar a apresentação muito extensa, o objetivo é dar a conhecer que ele existe, fazer aqui algumas observações, mas a intenção não é ser exaustiva, até porque ele próprio precisa ainda de alguma reflexão e um caminho. Portanto, valerá sempre a pena ler o documento, porque eu passarei apenas por alguns pontos que me pareceram mais relevantes para despertar a vossa curiosidade. E, de facto, a primeira curiosidade é o tema, é o desporto auto-organizado aparecer desta forma, com esta definição, e da relevância que, de facto, já é inevitável e que tem para a promoção de estilos de vida saudáveis. Basicamente, um dos argumentos, e é um argumento muito válido e que presidiu esta opção por parte da presidência belga, tem a ver com a grande flexibilidade que este tipo de prática permite e, neste combate ao sedentarismo, nós temos que, de facto, procurar todas as soluções e este é mais um caminho. A definição que aparece no documento é simples, eu acho que se nós perguntássemos chegaríamos todos aqui, mas de facto é aquela atividade praticada em contexto informal, sem regras, sem competição, praticada em qualquer lugar, de qualquer forma. E por isso é que ela tem sido tão difícil de definir e de caracterizar, porque nós só recentemente começamos a ter mais informação e de facto o Covid potenciou ainda mais este tipo de prática. O documento não é muito extenso, é um documento de 12 páginas, está traduzido em português, tem uma parte de enquadramento que nos ajuda a enquadrar a pertinência do tema e depois uma parte bastante relevante é o tal convite para a ação, quer dos Estados-membros, e aqui estamos a falar a todos os níveis adequados, estamos a falar muito da administração pública, central, regional, local, a própria Comissão Europeia e convites também para o movimento desportivo e outras partes envolvidas no desporto. Desculpa que tive que parar. As notas introdutórias, só algumas achegas, diria eu. Primeiro é o reconhecimento de que é uma solução e que parece, até pelos dados do Eurobarómetro, que esta flexibilidade do desporto autónomo é reconhecida e valorizada pelos participantes, pelos cidadãos. Outra nota importante, ele não está em competição, ou seja, o desporto organizado como nós o conhecemos, nos clubes, com as suas atividades, com a sua regularidade, e o desporto auto-organizado não só são compatíveis, como têm alto potencial para se beneficiarem mutuamente. E sempre que se fala em desporto, neste sentido mais alargado de prática desportiva, a garantia de que, independentemente da sua forma, a acessibilidade é sempre um fator-chave. Outro tema que tem vindo a ganhar muito palco e também foi alvo desta presença europeia é a utilização da tecnologia para pôr pessoas a fazer coisas não tecnológicas. E, de facto, as soluções digitais e esta questão de tudo o que tem a ver com plataformas, aplicações,
são de facto uma grande ajuda e, provavelmente neste contexto, são a única forma de nós começarmos a ter informação e conhecimento deste tipo de prática. Mas, embora seja desporto auto-organizado, não nos devemos esquecer que também é preciso, e os Estados têm que ter isso em consideração, é de facto importante nós continuarmos a dar referências, orientações e informações e utilizar as próprias redes sociais e outras aplicações para ajudar as pessoas a ir no caminho certo. Neste sentido, eu penso que o Instituto, através do SUAVA e com a sua aplicação, brevemente irá ter boas novidades sobre esta matéria. Chegados ao convite para a ação, eles dividem aqui em 5 áreas. Enfim, está muito mais desenvolvido no documento, eu irei passar apenas por alguns sublinhados, como eu faço aqui. No que diz respeito à saúde, ao bem-estar e à inclusão social, o convite aos Estados-membros é para começarmos a ter em consideração de forma muito evidente este tipo de desporto auto-organizado nos nossos planos e na nossa, enfim, previsão de futuro para o desenvolvimento desportivo. E este desporto auto-organizado, que não se pense que é para faixas etárias mais novas, é para toda a gente, em todas as idades e em todos os contextos. Uma recomendação curiosa está muito atual também, é que cada vez mais esta aproximação do setor da saúde com o setor do desporto para mobilizar pessoas para a atividade física tem que ser mais intensa e é um tema que terá aqui muito para explorar. No âmbito estrito ou da prática de desporto, há uma orientação para que lá está, este movimento auto-organizado também vai precisar de referências e, portanto, temos que as encontrar e ajudar as pessoas a perceber também que caminhos é que devem trilhar na sua prática. Apoiar e cada vez mais ter atividades locais, contextos informais e iniciativas de proximidade. Proximidade e informalidade são altos potenciadores da adesão à atividade física. Por outro lado, o movimento desportivo associativo continua a ser central. Não é por ser auto-organizado que o movimento desportivo está excluído, antes pelo contrário. É uma das soluções de futuro e há um grande papel a desenvolver aqui do movimento desportivo para abarcar este tipo de prática. E é um tema também importante que tem a ver se as redes sociais e tudo o que existe do ponto de vista tecnológico é uma grande ajuda, temos que cada vez mais ter cuidado com as fontes e com a credibilização da informação e daquilo que é transmitido, é uma preocupação que os Estados têm que ter, mas não diabolizar, e as ferramentas sociais são um tremendo instrumento de promoção que tem que ser utilizado. No contexto dos recursos humanos do desporto, uma nota para preparar quem hoje está no desporto mais formal, dizendo assim, está preparado para apoiar e desenvolver este contexto de prática, que seguramente vai ter consequências positivas para todo o movimento associativo e todos nós conhecemos, e é uma recomendação forte, aquelas pessoas que de forma altruísta já o fazem e que muitas vezes já têm projetos quase em curso neste contexto e que devem ser reconhecidos e valorizados. No ordenamento do território, infraestruturas é central em tudo, e as palavras que já ouvimos das 2 apresentações, é a integração com outros setores e, neste caso, com as políticas de ordenamento do território para os espaços verdes, para as praias, para as instalações, para as escolas. Cada vez mais nós temos que olhar para isto tudo como espaços passíveis das pessoas serem ativas. E investimento em infraestruturas públicas de livre acesso, porque essa é a ligação mais óbvia à autoprática, chamemos-lhe assim. Nas soluções digitais, tirar partido delas e aproveitar também, porque pode ser esta a única forma de nós conseguirmos mapear e perceber este movimento de desporto auto-organizado, que de outra forma nós não conseguimos ter fontes de informação. No caso da Comissão, cá está ela, manter a Semana Europeia do Desporto como forte investimento da valorização da atividade física e do desporto e trazer para debate esta ligação entre o desporto organizado e as organizações desportivas, como é que se pode desenvolver no futuro. Relativamente ao movimento desportivo e as outras partes interessadas, a mensagem eu acho que é simples. Ela está aí, é uma oportunidade e será importante começarmos a pensar como é que ela pode ser incluída e adaptada ao contexto atual que tem. Exemplos simples têm a ver com a partilha de instalações e equipamentos com quem mesmo não seja membro do clube. Hoje em dia estamos um bocadinho, olhamos para isto como o aluguer de espaços, mas se calhar noutras atividades podemos ir mais além.
Também já existem, mas é potenciar mais eventos pontuais para que pessoas que façam a sua autoatividade, que queiram participar e criar ali também outro espírito de adesão e, quem sabe, fazê-los transitar para a coletividade. E também a doutora Isilda já falou nisto, que é a flexibilização da forma de praticar atividades. Cada vez mais há teletrabalho, cada vez mais as pessoas têm muitas viagens para fazer e vai ser muito importante os clubes encontrarem um formato mais livre para conseguir agregar estas pessoas. Estou aqui a correr para não me atrasar, mas a verdade é que eu penso que esta área, este desporto auto-organizado, informal, pode vir a ser um grande contributo para este nosso objetivo de fazer mais pessoas felizes por serem ativos. E por falar nisso, a Semana Europeia do Desporto é de facto uma iniciativa da União Europeia, alinhada com outros projetos e iniciativas que têm no âmbito do desporto, e que, enfim, tem por objetivo promover a participação e aumentar muito esta questão da consciência dos benefícios que o desporto tem. Vou fazer aqui um desviozinho para falar de duas outras ações e iniciativas da União Europeia que aconselho a conhecerem e envolverem-se. A Share Initiative, está aqui o link, tem grupos de partilha de informação em 3 áreas. Está aqui o link, procurem, está a decorrer e basicamente reúne pessoas por interesses em webinars e é muito interessante pela partilha que nos dá de informação a nível europeu. Os Be Active Awards são prémios para reconhecer projetos e pessoas de trabalho relevante na área da promoção da atividade física. Eles têm estas 4 áreas, a área de contexto escola, o contexto local de trabalho, uma mais individual, que distingue pessoas que de forma altruísta se dedicam a pôr os outros a fazer desporto, e tem um prémio para projetos intergeracionais. Portugal já teve 2 prémios, 2 primeiros prémios e um terceiro lugar, e não é que seja a parte mais relevante, mas efetivamente os vencedores têm um prémio monetário. E neste momento, este ano as inscrições já foram até maio, mas estejam atentos porque todos os anos, no primeiro quadrimestre, diria eu, sai informação e incentivo a todos a lerem e a participarem com os vossos projetos. Finalmente chegamos à Semana Europeia. A Semana Europeia é, de facto, tem este objetivo, que é promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, com este claim que é o Be Active, e, no fundo, a Semana Europeia é o ponto alto desta campanha e, mais uma vez, o que nós queremos é que impelir as pessoas a serem ativas e celebrar o valor do desporto. Também, como já referido, o Instituto é a entidade coordenadora em Portugal. Em números são fantásticos. Estes são os dados do ano passado. Estes números representam 10 anos de trabalho do Instituto e de todos os parceiros na construção da Semana Europeia do Desporto. Na Europa já vamos em 40 países, 37 mil atividades e 11 milhões de participantes. O ano passado conseguimos alcançar 163 municípios com praticamente 1.800 atividades e quase 1.800.000 participantes. Pus aqui uma nota porque nós temos aqui uma grande diferença entre os registros que temos no nosso site e aquilo que sabemos que é a realidade, e pronto, é um tema que chamamos a atenção e que falarei um bocadinho mais à frente. Também já referido pelo Sr. Presidente, este ano, pelo facto dos Jogos Olímpicos decorrerem na Europa e por termos uma partilha de valores entre o que é a Semana Europeia e o que é os Jogos Olímpicos, vai haver uma linha de comunicação em que inclui também estes valores, a sustentabilidade, a educação e a igualdade. A Rosa Mota é a embaixadora olímpica europeia, portanto já não é nacional, é representante europeia, e de certeza que a vão ver esta semana, em setembro, na Semana Europeia do Desporto. Eu tentei resumir o melhor que pude, porque eu venho de uma autarquia e nós temos que ser pragmáticos. Nós temos aqui uma missão que trabalhamos nesta área, e a missão desta campanha é sempre continuar a afirmar e reforçar o valor que o desporto tem. As pessoas às vezes sabem, mas não sabem ainda o quanto isto pode fazer bem no seu caso em particular. E, portanto, temos que continuar a ter comunicação e conseguir encontrar um argumento para todas as pessoas, porque ele existe, não há ninguém que fique fora do nosso alcance. E, por outro lado, neste conceito, encorajar a prática em qualquer circunstância. Não há desculpas, não há nada que impeça alguém de ser ativo à sua maneira.
E, portanto, a nossa grande missão é disseminar esta mensagem à maior audiência possível e ajudar de alguma forma a que esta tomada de consciência para que as pessoas possam tornar-se mais ativos. E aqui uma nota, não há parceiros grandes nem parceiros pequenos, são todos fundamentais. Se nós queremos levar e mudar o panorama nacional, o IPDJ sozinho não consegue. A Semana Europeia não é do IPDJ, é do desporto, é de toda a gente que todos os dias leva desporto neste país e que fazem todos falta. A linha de comunicação este ano está mais voltada para o sentimento, diria eu, e por isso é que as fotografias têm muito a ver com sensações que o desporto provoca, e nós sabemos que é isto que faz com que as pessoas fiquem. E toda esta linha de comunicação depois vai estar disponível e mais será desenvolvida. A implementação da Semana Europeia também tem uma fórmula relativamente simples, ela baseia-se numa campanha de comunicação e num calendário muito extenso de atividades em todo o país. A comunicação utiliza todos estes meios, redes sociais, comunicação social local, nacional, os nossos embaixadores e também os vossos, e todas as entidades parceiras fazem parte desta nossa campanha pelo potencial que têm de fazer chegar a informação a todos os cantos deste país, Açores e Madeira incluídos. As atividades têm eventos centrais, associados a alguns dias temáticos, para podermos dar aqui alguma atenção especial a alguns temas, e eventos espalhados por todo o país das entidades parceiras. Ora, este slide pode ser um bocadinho confuso, mas eu achei que resumia de uma forma muito simples o calendário dos dias temáticos e das atividades previstas. Este ano, a Semana Europeia dá-se a circunstância de começar mesmo uma segunda-feira, o que é ótimo em termos de calendário, portanto teremos aqui o lançamento no dia 23 de setembro. Neste dia será realizado um Fórum Nacional de Desporto para Todos, que brevemente teremos mais informação. Terça-feira, dia 24, será dedicado ao desporto sénior. Temos uma atividade central planeada com a rede de universidades séniores em todo o país. Quarta-feira é o dia dedicado à atividade física no local de trabalho. Vamos incentivar a propagação dos nossos vídeos da pausa ativa no trabalho e tentar, no maior número possível de locais de trabalho, não só os vídeos sejam ativos, como se consiga fazer pelo menos 30 minutos de atividade física com os colaboradores. O desporto inclusivo, um encontro também que já acontece com a FENACERSI, que vem de todo o país, no Jamor. Crianças e jovens junta o Dia Europeu do Desporto na Escola, feita em parceria com o desporto escolar, e uma mega aula de educação física que está a ser desenvolvida em parceria com o CNAPEF. O fim de semana é dedicado ao lazer e às famílias, por isso temos as famílias ativas no sábado e o outdoor lazer ativo no domingo, sendo que sábado temos atividades de maior celebração, como é que eu hei de pôr isto, festivo. Temos o Sport Village no Jamor e o Be Active by Night, que terá uma corrida no norte, e temos aqui um desafio relativamente à hidroginástica. Já falarei a seguir. As atividades e o coração, como disse o Sr. Presidente da Semana Europeia do Desporto, não são as suas atividades centrais. São todas estas que as nossas direções regionais, que a Direção Regional dos Açores, da Madeira, municípios, freguesias, federações, associativismo, os nossos colegas do Jamor e o Portugal Ativo, através da sua rede de ginásios, conseguem proporcionar esta semana. O nosso desafio para o By Night era, pelo facto da hidroginástica ser uma atividade fácil e divertida e diferente, gostaríamos de desafiar parceiros, para além de nós no Jamor fazermos esta atividade em mais 25 piscinas de todo o país. E para isso temos aqui um kit preparado. Claro que isto não é fácil de planear. Temos aqui material para os professores, toucas Be Active, que temos que condicionar a 25 piscinas e depois para o ano logo se vê, e pedia a quem estivesse interessado em aderir a esta mega aula nacional que pudesse enviar um e-mail até dia 31 de julho para o nosso e-mail do Desporto para Todos. O nosso site tem recursos de comunicação abertos, e também tem o calendário, e é aqui que as vossas atividades vão surgir, e é muito importante o registro, porque se nós também tivermos melhor registro de atividades, também conseguimos dar mais visibilidade até ao que se está a fazer localmente. Muitas vezes só sabemos posteriormente o que é que foi feito e gostaríamos de poder antecipar e fazer divulgar as vossas ações. O site está em reformulação para facilitar um bocadinho este processo, também brevemente daremos notícias.
Outro fator muito importante do contributo dos nossos parceiros é poderem, na medida do possível, obviamente, associar os famosos hashtags à comunicação que façam nesta semana e, sempre que possível, também partilhar com as páginas do IPDJ ou citar o IPDJ. Por outro lado, utilizar e partilhar os materiais gráficos da Semana Europeia, que vão permitir adaptação também a cada uma das entidades. Nós, na Divisão de Desporto para Todos, estaremos sempre à vossa disposição para qualquer ajuda, e quando eu digo nós, sou eu, o Rui, o Hugo, o Gonçalo, a Rafaela e a Ana, que ao longo deste tempo que me dei, estaremos à vossa disposição para o que for necessário. Não quero terminar sem agradecer, porque genuinamente sei o trabalho que é feito por todos e pelos clubes e pelas autarquias e pelas federações. Obrigada pelo vosso trabalho do dia a dia, pelo envolvimento na Semana Europeia, que é a nossa Semana Europeia, torno a dizer, não é do Instituto, e portanto vamos nos preparar para celebrar mais uma vez o desporto e continuar a trazer mais pessoas para a prática, porque também todos sabemos que com isto ganhamos todos. Muito obrigada. Muito obrigada. E damos então por encerrada a sessão, agradecendo a todos e a todos que nos acompanharam online. Esperemos contar convosco para mais uma edição da Semana Europeia do Desporto, com muita energia e ação. Continuem-nos a seguir online, no portal do IPDJ e no site piactiveportugal.pt, nas redes sociais do IPDJ e Piactive, para ficar a par de todas as iniciativas e programas. Muito obrigada e boa tarde.